O assunto de hoje é autossabotagem. O assunto de hoje é muito importante porque nós praticamos ele de forma inconsciente e ele é extremamente prejudicial para o nosso estilo de vida, que é a autossabotagem. Ela se caracteriza por uma série de comportamentos em que nós mesmos criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir nossos objetivos. É mais ou menos dar um tiro no pé. A autossabotagem é uma série de comportamentos que praticamos contra nós mesmos. Ela pode se manifestar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional da pessoa, o que vai dificultar o desenvolvimento das relações e o crescimento e o sucesso na carreira profissional. Os autossabotadores são pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. É irônico, mas é assim mesmo, né? E a escritora do Harry Potter disse que os humanos possuem um talento para escolher precisamente as piores coisas para si. Não digo todos não, mas muitos ou alguns escolhem coisas que não vai dar certo. Um beijo, Mariana, que está chegando agora. Essa autossabotagem acontece quando o nosso inconsciente age de uma maneira oposta aos desejos e necessidades reais. Olha só, você quer uma coisa conscientemente e inconscientemente você atrapalha a obtenção dessa coisa que você deseja. É um paradoxo. O grande problema é que a maioria dos comportamentos autodestrutivos está fora do domínio da consciência, ou seja, são inconscientes. O segredo para ter um futuro brilhante é fazer do presente o melhor possível. E isso não é viável através da autossabotagem. Estudos de psicologia relacionados com esse tema demonstram que a autossabotagem pode ter origem em traumas vividos na infância ou na adolescência, e até mesmo a traços de personalidade herdados do convívio com as pessoas que nos criaram. Nós sabemos que cada pessoa recebe informações e reage a elas de uma maneira bem pessoal, bem distinta. Por isso, nem todo mundo sofre influência no campo psicológico. Entretanto, pessoas mais sensíveis se tornam mais vulneráveis a fatores externos. Eu estou dando uma aula na quinta-feira sobre pessoas emocionalmente fortes. E eu assinalo que uma das qualidades da pessoa emocionalmente forte é serem pouco vulneráveis aos acontecimentos externos. Elas mantêm o equilíbrio dela interno, não importando muito aquilo que está acontecendo em torno dela, e sim focalizando o que acontece dentro dela. Os fatores externos que afetam as pessoas mais vulneráveis incluem a comunicação verbal e não verbal com as pessoas mais próximas, e principalmente são aquelas que são as nossas primeiras referências de vida e comportamento. Gente, às vezes parece que a nossa vida está amarrada, né? Fizeram o trabalho contra mim, fizeram uma macumba, não sei o quê, esse tipo de afirmação. Mas pensem bem, as correntes que te prendem não estão nos seus pés, estão na sua mente. Ainda que sem querer e sem ter conhecimento sobre as consequências de certos atos, os nossos pais, os nossos avós, irmãos, acabam trazendo ou injetando comportamentos dentro de nós, tais como culpa, abandono, rejeição, fracasso, entre vários outros, que afetam o nosso inconsciente e acabam por desencadear a autossabotagem. Quando você vencer a si mesmo, você terá vencido o seu próprio adversário e o seu mais forte adversário.
A autossabotagem não causa danos apenas no trabalho ou na vida pessoal. Esse tipo de comportamento é grave e pode desencadear doenças como ansiedade, depressão, problemas físicos como obesidade, diabetes e cardiopatias. Casos mais extremos de um comportamento autossabotador podem fazer até mesmo com que a pessoa se automutile, por exemplo, se corte, bata com a cabeça na parede, etc., como uma forma de punição e impedindo a si mesma de ter e viver momentos que seriam sinônimos de sucesso, felicidade ou bem-estar. Por isso, é fundamental que a pessoa envolvida em algum tipo de crença limitante que chegue a influenciar suas decisões e atitudes diante de situações importantes, perceba a gravidade da situação e entenda que esse problema deva ser tratado de uma forma séria e urgente. Ou seja, ao longo dessa explicação, dessa live, se você perceber que é autossabotador, procure uma ajuda profissional. Não deixe isso de lado, não, porque você sempre vai estar contra você. E adivinha quem perde a luta quando é você contra você? Claro que é você mesmo. Para isso, vamos identificar a autossabotagem e assim evitar que o problema se agrave e traga ainda mais prejuízo para a tua vida e também prejuízo a pessoas à sua volta. Devemos estar sempre atentos a comportamentos negativos que se repetem, que são recorrentes. E saiba, não é tudo tão ruim assim. É sempre possível ressignificar. O que significa essa palavra? Trocar as lentes, enxergar com novos olhos a mesma situação. Disse o poeta amazonense Tiago de Mello o seguinte: eu não tenho um novo caminho, o que eu tenho é um novo jeito de caminhar. Você vai continuar vivendo as mesmas situações, mas vai se comportar de uma maneira um tanto diferente, de forma a não se prejudicar voluntariamente ou involuntariamente. Mas seria autossabotagem. Para curar ou melhorar a autossabotagem, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se dar conta que ela está se autossabotando e se dar conta de todas as consequências desse comportamento. O Rony pergunta: como fazer para não se autossabotar? Primeiro, tomar consciência que você se autossabota e assistir o resto dessa live, que eu vou explicar isso devagarzinho. Diane Hague, boa tarde. A Ivra pede algum exemplo. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas aqui, eu não vou dar nome, é claro, só estou dando situação no geral para a pessoa se identificar e perceber. Por exemplo, a pessoa toma remédio para dormir e que causa dependência, tipo Rivotril. Toma há anos. Aquele remédio já parou de fazer o efeito desejado, mas criou a dependência. A pessoa, já falei para ela, procure um especialista, eu posso até indicar, para desmamar essa medicação. Porque essa medicação, ao longo do prazo, à medida que a velhice vai chegando, ela vai gerar sintomas parecidos com Alzheimer. Ninguém quer isso. Então, a autossabotagem, explicando mais o exemplo, se no futuro essa pessoa que toma esse comprimido perceber que está ficando com sintomas de Alzheimer, ou parecidos com Alzheimer, e ela falar para si mesma: puxa, eu não devia ter tomado aquela medicação todo tempo, eu devia ter desmamado o remédio. Quando a pessoa diz que eu devia ter feito isso, não estava previsível esse efeito, a consequência? Por exemplo, se eu continuar tomando esse remédio, no futuro eu poderei ter Alzheimer. Mas a pessoa continua tomando. Ela superestima a sorte. Não vai acontecer isso comigo. E subestima o azar. Isso não é nada, é bobagem, conversa de psicólogo. Então, esse comportamento
de evitar tomar as providências em relação ao uso dessa medicação é um exemplo muito bom de autossabotagem. Só que a bomba não estoura agora, ela está armando uma bomba relógio que vai estourar no futuro. Se estourasse amanhã ou hoje, a pessoa não faria isso, mas como vai estourar no futuro, ela acha que vai correr tudo bem. Quem foi que pediu o exemplo? Foi Ívria. Ívria, se o exemplo ficou claro ou não ficou claro, você me avisa, por favor. A Malu diz que hoje aceita internação para desmamar o Rivotril. Perde o efeito, mas não dá para viver sem. A crise de abstinência é terrível. Malu, tem médicos que fazem esse desmame sem internação. Então, o primeiro passo que o Rony perguntou é ter consciência que você se auto-sabota e ver as consequências desse comportamento. Entre as várias maneiras possíveis de se sabotar, são muitas. As mais comuns são procrastinar tarefas importantes. Você vai deixando para depois aquela tarefa importante. Claro, quando fica na última hora, você vai fazer mal feito, não dá tempo de fazer bem feito. É uma autossabotagem. Comer compulsivamente. Todo mundo sabe as consequências de comer compulsivamente. Beber ou usar drogas com frequência. Todo mundo sabe isso, as consequências disso. Não obstante saber a consequência disso, a pessoa continua a fazer. A Ívria pergunta, tem outro bem comum? Eu não entendi o bem comum, Ívria. O Márcio pergunta, qual é o motivo de se auto-sabotar? São mensagens que você ouviu na infância, principalmente. Mensagens que dizem, de alguma forma, que você não merece ser feliz. Isso fica gravado no teu inconsciente. E quando você se torna adulto, você vai fazer coisas que vão atrapalhar a sua vida, vão impedi-lo de ser feliz. Você vai se auto-sabotar. É dar um tiro no pé. E alguns dão um tiro tão violentamente que dão um tiro de metralhadora. Acha pouco dar um tiro de revólver, dá um tiro de metralhadora. Quando nós trocamos a marcha do carro, nós não pensamos, bom, o carro agora está na hora de pisar na embreagem, vou botar a mão na alavanca de mudança, passar de segunda para terceira. Nós simplesmente trocamos de marcha. Por quê? Porque automatizamos o comportamento. O problema é que quando automatizamos atitudes que não fazem mal, o bicho pega. Exemplo, você já comeu meio ovo de Páscoa, não está nem mais gostando de comer tanto chocolate, mas continua se empanturrando de chocolate até se passar mal. Isso não pode ser autossabotagem? Outro exemplo, o homem que traz sua esposa com pessoas que não são nem tão importantes assim para ele, mas ele continua nesses comportamentos, mesmo sabendo o risco de isso afetar o casamento, e o casamento acabar por nada. Muitos trocam o diamante por um caco de vidro, em termos de casamento, né? Por que a pessoa continua a fazer isso? Por que a pessoa faz coisas que destroem a própria vida? A Malu pergunta, a pessoa se auto-sabota para confirmar crenças que recebemos na infância. É inconsciente? Sim, Malu, é inconsciente. Lá no fundo, você não acredita que mereça ser feliz. E se as coisas estão correndo muito bem, você vai dar um jeito de se atrapalhar para as coisas não correrem tão bem. A Simone pergunta se está ligada à falta de autoestima. De certa forma, sim. Se você não merece ser feliz, a tua autoestima está baixa. Mas veja bem, você não merece ser feliz não porque você chegou a essa conclusão, porque essa mensagem foi incutida na tua mente. Por que uma mulher que tem um namorado agressivo troca por outro que também é agressivo? Será coincidência que o pai dela tenha sido agressivo? Ou será que ela tem o famoso dedo podre? Dedo podre? Não existe isso. Ela inconscientemente vai escolher um homem que a faça infeliz.
A Lídia pergunta: quando algo começa a dar certo, eu tenho medo de ser magoada de novo. Sim, o teu medo é real? Há um perigo real? Ou o teu medo vem da tua imaginação? Se vem da tua imaginação, provavelmente está vinculado com a tua memória e com o conceito que você não merece ser feliz. Aí você não faz nada para dar certo porque você vai se magoar. É bem típico isso, Lídia. Ana Coelho está chegando. É Ana Lúcia? Ana Lúcia, que foi minha cliente, Ana? Ela entrou agora. Eu acho que é ela. Faz tempo que eu não falo com ela. Eduardo, meu irmão, chegou também. Seja bem-vindo, Eduardo. A Ana Coelho, eu acho que é ela mesmo. Tá dando boa tarde. É a Ana. Um beijo, Ana. A Ana também, de vez em quando, dá umas escorregadas, né, Ana? Essa live fica gravada no Instagram, depois que acaba a live. Depois vai para o canal Psicólogo Aimbinder no YouTube. Você pode acessar se quiser ver o resto que você perdeu ou ver novamente. O que é autorresponsabilidade? É a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Assim, se você é o único responsável pela tua vida, da mesma forma você é o único que pode mudá-la. Repetimos padrões da infância, mesmo que esses padrões estejam prejudicando a nossa vida. Anteriormente eu falei que nós desejamos uma coisa conscientemente e inconscientemente criamos obstáculos para obter essa coisa. É o tiro no pé, o famoso tiro no pé. Respondendo ao Márcio, por que as pessoas se sabotam? Não existe uma única causa. Cada pessoa tem suas particularidades. Talvez alguns tenham vivido a infância inteira se sentindo crianças inadequadas. Talvez tinham pessoas ao redor dela que faziam se sentir sem direitos, sem direito de se expressar ou de simplesmente fazer parte da vida. E talvez ninguém nunca as tenha visto como crianças interessantes que poderiam se tornar pessoas interessantes. Ana Coelho diz: o tempo todo isso acontece. Sim, Ana. Se isso aconteceu contigo na tua infância, por exemplo, você hoje pode se perguntar: o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Aquilo foi uma influência forte, mas não é um mandamento divino. Você é hoje quem você escolhe ser. Você pode anular essa praga essa praga entre aspas, né? Que foi rogada e jogada em cima de você. A sabotagem também pode ocorrer quando existe uma compulsão à repetição. As pessoas podem acreditar que não há chance de sair dessa autossabotagem, o que não é verdadeiro. Elas podem ter aprendido que essa coisa era a coisa certa a fazer. Talvez a família tenha zombado das pessoas que faziam as coisas de forma diferente. E assim a criança pensa que só existe uma forma de fazer as coisas, que é a forma que a família fazia. Por exemplo, pais alcoólatras, a casa é uma bagunça. Então ela acredita que é assim que as casas são. Quando a criança cresce e observa que existem outros estilos de vida, pode perceber que o seu estilo não é o único, nem muito menos o melhor, claro. Agora a pergunta que vale $1 milhão. Como mudar? Ana diz: pena ter demorado uma vida inteira para entender isso. Ana, não foi a vida inteira, você ainda tem tempo pela frente. Você pode mudar isso a partir de agora, querida. O que passou, passou, esse páreo já correu. Mas daqui para frente pode ser tudo diferente. Você decide.
Liane agradece as orientações. Como mudar? Conscientize-se sobre o ciclo de repetição. Isso pode ser um passo para a superação. Por exemplo, perceber que você está trocando de mulher, mas toda vez está com o mesmo tipo de mulher que não te agrada. Perceber que você está trocando de namorado, mas sempre pelo mesmo tipo de namorado, aqueles que não têm atitude. É um padrão repetitivo. O comerciante que sempre está arriscando um negócio novo, mas que nunca dá certo. E quando vai ver, ele está fazendo a mesma coisa outra vez. O amigo que vive te pedindo dinheiro emprestado e nunca te devolve. E você continua emprestando. O final inteiro de semana você passa sentado no sofá e no domingo à noite está cheio de arrependimento por não ter feito nada. Promete que no fim de semana seguinte vai ser diferente. Aí você faz tudo igual. Isso é autossabotagem. Das boas, né? A gente vai fazendo isso. Essa repetição que é o ponto-chave. Duas coisas que são pontos-chave. São comportamentos repetitivos que te causam danos evitáveis. E segundo, há uma previsibilidade que aquele comportamento, uma grande probabilidade de não dar certo. Vamos ver agora os principais sinais em que uma pessoa está se auto-sabotando e como pode evitá-los. 1. Ver sempre o lado negativo das coisas. Não vai dar certo, tudo errado, as pessoas não prestam, a humanidade é isso, a humanidade é aquilo. Ela é uma santa, as pessoas estão erradas. Um dos principais sintomas da autossabotagem é sempre, então, olhar para o lado negativo de cada situação. Isso faz com que a pessoa não aproveite bem as suas conquistas, não veja progresso e não acredite que coisas boas possam acontecer na sua vida. Sem contar que olhar para o lado ruim gera a perda de foco, fazendo com que o autossabotador não direcione sua atenção de forma adequada. Ele vai olhar para o negativo e vai ignorar o que é positivo ou o que poderia se transformar em positivo. É muito importante saber para onde nós vamos direcionar nossas energias. É melhor escolher melhor suas batalhas. Todavia, se você valorizar as pequenas conquistas, vai perceber que mesmo na dificuldade existem aspectos bastante positivos. E isso é fundamental para romper o círculo vicioso do sofrimento. Eu costumo dizer que se você caiu, aproveita para pegar alguma coisa. Dentro do negativo terá pelo menos uma sementezinha de algo positivo. Mas se você ficar focando só no negativo, não vai enxergar nada. Outra coisa que colabora para a autossabotagem é assumir o papel de vítima. Nesse caso, os outros serão responsáveis pelos seus danos, por suas perdas e pelas suas vivências ruins. É sempre o outro, você é sempre santo. Você é uma vítima, um coitadinho. Não é verdade. Por mais sincero que você seja contigo mesmo, por mais que você acredite, veja qual a tua responsabilidade na situação. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, você é a única pessoa que pode mudá-la. Não adianta transferir essa responsabilidade. Outro comportamento típico do autossabotador é o medo constante de errar. O medo, de uma maneira geral, é o maior sabotador que existe. Ele nos impede de ir em busca dos nossos sonhos, de conquistar cada vez mais coisas boas, porque tem medo de arriscar. Simone diz, adorei, se caiu, aproveite para pegar alguma coisa. Também gostei, Simone. A Ana Cláudia da Mil Doce Festas. Doutora Embinda, pode também ser sabotagem, achar que todo mundo é um amigo e não se proteger? Sabotagem e ingenuidade, mas é muita sabotagem. Nem todo mundo vai te proteger, nem todo mundo é amigo. Quando você fizer Ana Cláudia só não, para todo mundo.
Quando fizer a tua lista de amigos, é melhor escrever a lápis. Fica mais fácil de apagar. Aquela lista você vai modificar muitas vezes. Bom, eu estava falando do medo de errar. É o maior sabotador que existe. Ele te impede de ir em busca do que você deseja, pelo medo de errar. Até certo ponto, apenas até certo ponto. O medo pode ser saudável, pois ele evita que você se arrisque demais em situações de perigo desnecessários. Isso é até burrice. Entretanto, quem vive se auto-sabotando tem um medo exagerado e constante de errar. Isso faz com que o indivíduo deixe de assumir tarefas por acreditar que não saberá fazer aquilo que lhe for solicitado no futuro ou não se acha merecedor de tal responsabilidade. É importante não se esquecer que só erra aquele que produz, mas só quem produz é que não tem medo de errar. Eu falei anteriormente de procrastinar, empurrar com a barriga. Procrastinar é a palavra bonita para dizer que você deixa para depois de amanhã o que devia ter feito anteontem. Procrastinar é isso. As pessoas adiam tarefas importantes. E é uma das maiores características da autossabotagem. Por isso vamos estender um pouquinho mais a explicação. O cérebro do procrastinador age de uma forma a desviar sua atenção das tarefas importantes, fazendo com que deixe tudo para a última hora. É claro que isso vai atrapalhar e interferir na vida profissional do indivíduo. Como consequência, há um aumento de estresse e de ansiedade por ter que fazer aquelas coisas importantes em menos tempo. Isso vai aumentar a chance de não conseguir atingir seus objetivos. Deixar tudo para a última hora interfere na produtividade e no desempenho da pessoa, tanto no sentido profissional quanto pessoal. E tem uns que batem no peito cheio de orgulho. Eu trabalho melhor sob pressão. E eu digo, olha, sob pressão, a única coisa que eu conheço que fica melhor é chope. Sob pressão, você não vai ter tempo de revisar o que você fez, vai fazer correndo. O que vai te dar a sensação de realização não é a realização, é o alívio que você botou o ponto final naquela tarefa. Só isso. Mas aquela tarefa poderia ter sido feita de uma forma melhor, mais caprichada, se você tivesse tempo de revisá-la. A consequência desse adiamento das tarefas gera um alto grau de estresse, gerado pelo afastamento dos objetivos e, no final das contas, você tem que fazer muitas tarefas em pouco tempo. Haja estresse. Não é difícil perceber como isso é nocivo. Por isso, ao notar que você está procrastinando, é preciso acender o alerta vermelho da autossabotagem e tentar reverter esse quadro imediatamente. E uma forma sutil de você mentir para si mesmo, para procrastinar, é você se ocupar com coisas não importantes, com coisas secundárias. Aí você diz, mas eu estou ocupado, de fato está ocupado. Mas está ocupado com aquilo que é importante para você? A resposta provavelmente é não. Natura e Turismo entrou, é a Graça, da Dona Fisco. Beijo, Graça. Insistir em ser autossuficiente. Querer dar conta de todas as tarefas faz com que a pessoa tenha a ilusão de controle da situação, mas também vai sobrecarregá-la, o que é um nítido sinal de autossabotagem. Atenção, meninas aí que bancam a Mulher Maravilha. Você não é a Mulher Maravilha, só no cinema tem Mulher Maravilha. Na vida real vai ter mulher estressada e mulher presunçosa, que pode fazer muitas coisas. Não funciona. E o homem também acha que é super-homem. Quer bancar o super-homem? Bota a cueca por cima da calça. Isso não vai te prejudicar tanto quanto a assumir muitas tarefas. Por querer manter um padrão de resultados, a pessoa concentra todas as tarefas em si e não delega as funções. Mais adiante, a desculpa para não ter alcançado os resultados positivos não dei conta porque eu tive que fazer tudo sozinho. É verdade, mas está na cara que não ia dar certo. Está na cara. Eu projetava, quando tinha aula física presencial,
eu projetava às vezes uma imagem que eu gostava muito. Era uma caricatura do Einstein, na frente de um quadro negro, cheio de fórmulas. E o Einstein dizia, pelos meus cálculos, cheio de cálculo no quadro, né? Pelos meus cálculos, isso vai dar merda. Eu adorava aquela figura. Quanta gente faz isso, né? E para pensar, pelos teus cálculos, o que é que vai acontecer? Vai dar merda. O Rony pergunta se as mulheres costumam ser mais estressadas do que os homens. Esse meu filho é machista, descobri agora. Rony, possivelmente sim, falando sério agora. Porque elas acham... Primeiro que elas têm várias tarefas para fazer. O homem também tem. Mas elas querem fazer tudo junto e desenvolver aquela crença que elas têm a capacidade de multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem mulher, um homem também não tem. O cérebro humano não foi configurado para muitas tarefas, para fazer isso simultaneamente. O que ela faz são várias tarefas interrompidamente. Começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, volta, faz... Isso daí que ela pensa que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ela está fazendo tudo atabalhoadamente. A Denise diz que acredita que sim, que as mulheres, as que são mais estressadas, elas não são mais estressadas, elas se estressam mais, de uma maneira geral. A Ana Cláudia bota a culpa nos hormônios. Isso, Ana Cláudia, você não tem nada com isso, só tem os hormônios que te estressam. E o Rony dá uma resposta tão meiga. Mulher estressada é quase um pleonasmo. Valeu, filho. Você é bem filho do teu pai. Outra coisa que é bem autossabotadora é se comparar muito com as outras pessoas. É a tal história, a grama do vizinho sempre parece mais verde. É porque o vizinho está cuidando mais da grama dele e não olhando tanto para a tua. É o contrário do que você faz. A vida dos outros sempre nos parece melhor e mais perfeita, porque não convivemos a maioria do tempo com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos e com os nossos familiares. Se nos compararmos com as outras pessoas ao nosso redor, faz com que a gente acredite numa certa inferioridade nossa. Mas isso não existe. Isso daí, eu me sinto inferior, é uma forma muito eficaz de autossabotar. Ontem eu estava falando com um cliente meu, policial, militar, graduado, e ele disse a preciosidade, eu sou um bosta. Que é mais autossabotagem do que essa? Aí eu falei, tá, me prove que você é um bosta. Aí ele começou a enrolar. Digo, não, mano, você está me enrolando, eu quero que você prove que você é um bosta. Você consegue convencer um júri que você é um bosta? Não. Então você não é um bosta, para com isso. Mas é uma autossabotagem brava essa. A Marie diz que os homens, em determinadas situações, se mantêm mais calmos do que as mulheres. Deve ser os hormônios que o Rony falou. Gente, o segundo filósofo Nietzsche, ele disse o seguinte: o inimigo mais poderoso e mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Eu acho que era por causa da autossabotagem, embora naquela época não houvesse autossabotagem como expressão técnica. A Malu diz, não está provado que o cérebro da mulher é mais capacitado para várias tarefas ao mesmo tempo? Não, Malu. Esse negócio está provado cientificamente, é papo furado na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O Rony já dá uma gozada nelas. Malu, eu tenho uma certa vivência na vida. Sou um senhor de quase 45 anos. Aí bota risos. A Ana Cláudia diz que eu faço muito bem a ela com as conversas. A Eudisseia diz que a mulher é mais estressada porque trabalha fora e quando chega em casa continua os trabalhos domésticos. O homem chega e vai ver o noticiário. Eudisseia, isso é que é a coisa mais estressante do que ver esse noticiário. Dá vontade de cortar os pulsos quando eu vejo noticiário.
A pessoa, agora falando mais seriamente sobre estresse, não existe situação estressante. Existem pensamentos estressantes. Não existe situação estressante, existem reações estressadas. Isso depende de cada pessoa e nada tem a ver com sexo. Nada tem a ver com o gênero da pessoa. Quando você se compara, tudo que você vai fazer vai parecer insuficiente. E o sentimento de inferioridade vai atrapalhar teu crescimento pessoal ou profissional. Poxa, o hora está correndo. Os nossos inimigos internos também. O primeiro inimigo interno capaz de fazer com que você se transforme num autossabotador é a dúvida. No entanto, eu não estou me referindo à dúvida ocasional que às vezes nos permite tomar uma decisão com maior perspectiva. Falamos na dúvida constante, que invalida, que não agrega e que pouco a pouco vai te aprisionando na imobilidade nem capacidade de reação nula. Você fica com tanta dúvida que não sai do lugar. Outra forma de se auto-sabotar é a preocupação excessiva. Essa, sem dúvida, a preocupação excessiva é o nosso autêntico nêmesis. Quem é que sabe o que é nêmesis aí? Ninguém sabe? Ótimo. Ia dar um prêmio de $1.000, mas não vou mais dar. Nêmesis, ninguém sabe. Nêmesis, na mitologia grega, é a deusa da vingança. A preocupação excessiva é uma sombra que nos persegue com frequência, que nos castiga, fazendo com que tudo tenha uma nuance aterradora, que de todo fato ou acontecimento ou situação nós fazemos uma previsão negativa. A Graça está dizendo que Nêmesis é estrela. Não, é a deusa da vingança, Graça. Outra coisa que colabora para atrapalhar é a indecisão. Todo mundo já ficou indeciso muitas vezes na vida. Essa sensação é normal, mas se com o passar do tempo ela for seguida por uma ação com a qual invalidamos esse medo, tudo bem. Mas se essa indecisão for permanente, já estamos numa realidade pessoal pouco saudável. A necessidade de nos compararmos constantemente com as outras pessoas nos faz mal. Se você já fez isso alguma vez, e provavelmente já fez, você só vai ver os perfis das pessoas mais bem-sucedidas do que você. Pessoas mais hábeis, mais atraentes, mais competentes. De que serve olhar o mundo com essa perspectiva? Obviamente só serve para nos humilhar e para diminuir nossa própria autoestima. Você não vai olhar quem está no teu nível ou quem está aquém do teu nível. Você vai olhar só os superpoderosos. Não, o Silvio Santos foi camelô, agora é milionário. Aí você começa a se comparar. A Elizabeth pergunta como evitar a preocupação excessiva. Elizabeth, isso vai ser tema de outra live. É muito assunto para pouco tempo. Aliás, o nosso tempo está praticamente esgotado. Queria pedir a vocês que quem quiser fazer alguma pergunta possa fazer agora. Para a gente fechar com o mínimo de dúvida para vocês. Bom, diante desse silêncio, eu presumo que não há dúvidas. Aí quando eu estiver despedindo, aí vai aparecer a dúvida. Tudo bem, faz parte da vida. A Simone diz: doutor, enviei para muitas pessoas amigas essa live, mas tem uma especial que eu quero muito que assista. Repita, por favor, onde estará disponível. Estará disponível aqui no Instagram daqui a pouco e no YouTube, a partir acho que de amanhã, canal Psicólogo Einbinder, vai estar lá. A Manu fez uma afirmação aí, pô! Não sei muito em que direção ela está falando. Eudisseia diz que é muito indecisa.
Aí a Odisseia é daquela, não sei se eu caso ou se eu compro uma escada. Júlia Pinha deu sorriso. A Graça da Nature diz, pergunta, é melhor olhar para as pessoas que estão pior do que nós? Não, Graça. Você é a única. Você é a única. Na galáxia toda, nunca teve ninguém igual a você. Como é que você pode se comparar? E o que é pior do que você? É muito difícil de definir isso. Brubit, eu não sei quem é ela. Ah, é a Bruna, estou vendo a foto aqui. Eu já dei tantas causas de motivos de autossabotagem, Bruna. É a seguinte, a principal são as mensagens que você recebeu durante a tua infância, dizendo que você não tem merecimento de ser uma pessoa feliz. E essa mensagem entrou na tua cabeça, está arquivada no teu inconsciente, e quando as coisas começam a dar certo, você faz alguma coisa para atrapalhar. A Ivra diz que aprende muito e coloca em prática, ótimo. A Malu diz que o pulo do gato é descobrir que estamos no auto-sabotando. Ficou mais claro agora, né? A Mariana pergunta qual a principal característica da autossabotagem. É aquela que eu falei, aquela figura do Einstein. Você está fazendo uma coisa e tem aquela voz lá dentro da tua cabeça sussurrando baixinho. Não faz isso, Mariana, vai dar merda, vai dar merda. Aí você faz e dá merda. Ana Brenha aqui agradecer, obrigado, beijo para você, Ana Brenha, Eudisseia. O Rony pediu para falar do curso, lembrou. Toda quinta-feira tem um curso que é muito bom mesmo. Pelo Zoom, as perguntas são feitas oralmente, vocês aparecem na tela e fazem a pergunta vocalmente, não precisa escrever nada. O Rony vai botar o telefone aí, toda quinta-feira, de 3 às 4h30 da tarde. Nós estamos falando agora nesse curso, sobre psicopatas. A Ana Cláudia diz que queria pedir a todos para curtirem os meus vídeos no YouTube, que tem pouca curtida. O Rony já botou o telefone aí na tela, 991 16 1999. Está faltando um número, Rony. É 991 16 1999. Ana, já falei essa resposta aí. Como se livrar da autossabotagem. Deixa eu ver. O Rony explica que a aula de quinta-feira é uma sala de aula virtual. A Bruna diz, geralmente os psicopatas são bem convincentes, são simpáticos, envolventes, sedutores e umas pestes. Quando o psicopata sai para se divertir, alguém vai sofrer. A Malu lembra que o curso é às quintas-feiras. Obrigado, Malu. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, que eu gosto demais da participação. Lembrando que semana que vem, terça-feira, vamos continuar com esse assunto aqui, porque não esgotou não, ainda tem muita coisa para esclarecer, eu estou vendo que interessa muita gente. Um beijo para vocês, se cuidem bem e fiquem todos na paz. Tchau.